do tempo. Oi, gente, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do America News e nesta edição a gente vai falar dos 100 dias de Joe Biden e Kamala Harris no poder. Aí você pode estar se perguntando, tá, 100 dias, o que isso significa? Alguma coisa acontece? Não, na verdade, na prática, não acontece nada. Mas na política americana, esse é um marco importantíssimo. É basicamente quando uma administração diz a que veio e diz o que vai entregar para os seus eleitores. Marca a agenda, os compromissos e a capacidade de realização de um governo. Nesses 100 primeiros dias, Joe Biden celebrou e muito 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Celebrou também a aprovação do pacote de estímulo econômico de quase 2 trilhões de reais e muitas outras conquistas. Mas tem um assunto que era, assim, a grande promessa de campanha de Joe Biden, a imigração. E nesse quesito, para muita gente, ele ainda está deixando a desejar. E eu converso sobre esse assunto com a jornalista e escritora Adriana Carranca. Ela participa do projeto Global Migration Project na Universidade de Colômbia, em Nova York. Um projeto que dissecou as medidas imigratórias do governo de Donald Trump e agora faz o mesmo durante o governo de Joe Biden. Adriana Carranca é autora dos livros Malala, a menina que queria ir para a escola, O Afeganistão depois do Talibã, O Irã sob o Chador, Os Endereços Curiosos de Nova York e muitos outros. E a Adriana vai ajudar a gente também a entender o que significa o anúncio recente de Joe Biden sobre a retirada das tropas do Afeganistão, marcada para o dia 11 de setembro deste ano. Adriana Carranca, muito obrigada pela sua presença aqui nessa edição tão especial da America News. A gente acompanhou aí ao longo da semana, só se falou nisso, né? Os 100 primeiros dias de Joe Biden e Kamala Harris no poder. E eu sei que é muito desafiador, porque a gente tende a pensar nesse período como um período que representa as conquistas e também os desafios desse governo, mas eu queria que você tentasse com a gente aqui avaliar o que aconteceu ao longo desses 100 primeiros dias e o que isso revela pra gente dos próximos anos do governo de Joe Biden. E eu me refiro especificamente à questão da imigração, que foi uma das principais promessas de campanha de Joe Biden, mas a gente viu aí recentemente o Biden chegando a ameaçar manter o limite de pessoas asiladas entrando nos Estados Unidos nos mesmos níveis propostos e impostos pelo governo de Donald Trump, 15 mil. A gente também viu aí também uma dificuldade de acesso aos lugares de detenção de crianças imigrantes na fronteira. Por muitas semanas a imprensa não conseguiu entrar. Quando entrou nesses lugares, o cenário que a gente viu foi realmente assustador, crianças ali detidas em locais onde elas não deveriam estar. A minha pergunta é, isso te surpreendeu? Olha, não surpreende por 2 motivos, Mila. O primeiro é que é muito difícil, com o volume de mudanças que ocorreu durante o governo Donald Trump, é muito difícil você reverter isso tão rapidamente. Foram mudanças realmente muito profundas. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E a outra questão é que a gente está falando, obviamente, mesmo o presidente Barack Obama, né, quer dizer, o Biden, a gente tem uma vantagem com ele, que a gente tem um tempo dele grande como político e 8 anos como vice de Obama, com uma política muito alinhada à política de Obama. E o presidente Barack Obama também deportou muita gente. O primeiro ano de Trump, comparado com o de Obama, o Obama deportou mais até do que Donald Trump. O que muda, o que mudava, assim, no caso, comparando o Trump com o presidente Barack Obama, eram as regras. Então, os jovens que tinham chegado aos Estados Unidos criança ainda, né? Ele criou regras para que eles pudessem ter um caminho para a cidadania. Ele estava deportando pessoas que tinham chegado recentemente aos Estados Unidos, atravessado ilegalmente, mas ainda não estavam integrados à sociedade. Tem essa mudança, né? O Obama fez uma transformação que melhorou a vida, deu mais oportunidades, principalmente para os jovens, né, os dreamers, né, que chegaram aí levados pelos pais, ainda criança, e deu a eles essa oportunidade de se tornarem cidadãos. E o Trump, ele acabou fazendo
vamos dizer, atirando para todos os lados, né? Ele queria mostrar números, porque ele tinha sido, a pauta da imigração ter sido muito importante na campanha, então ele acabou atirando para todos os lados. Uma outra questão é também a pandemia. A gente tem que considerar que você tem um agravante, né, uma questão a mais, que é se você está entrando, as pessoas estão entrando no país, você precisa testar. Então, isso tudo talvez tenha dificultado aí a ação, vamos dizer, do presidente, do Biden. Eles estão negociando, né, com a American Civil Liberties Union, a União de Liberdades Civis, que são representantes legais das famílias, por exemplo, que estão na fronteira presas, né? Quer dizer, além dessa questão do teto, tem uma série de outras promessas que o Biden também não cumpriu ainda, e ele havia dito durante a campanha que ele cumpriria essas promessas dentro de um tempo que já passou em muitos casos, né? Em muitos casos, os 100 primeiros dias. Você pode lembrar para a gente, Adriana, algumas dessas promessas que não foram cumpridas? Olha, a gente tem essa questão do teto que você falou. Ele tinha prometido aumentar para 125 mil e agora ele disse que manteria o nível atual de refugiados, 15 mil estabelecido pelo governo Trump, pelo menos até conseguir redefinir realmente um limite possível. Só que ele havia prometido esse número maior durante a campanha. Eu acho que ele vai aumentar esse número, pelo que parece, o desafio é a capacidade de processar essas entradas. Quando você aumenta o número, você precisa processar essas pessoas, né? Processar essas entradas legalmente, porque elas estariam entrando de uma outra forma, e também por conta da pandemia, você também teria que ter uma estrutura muito maior, e isso é o que o governo está dizendo. Ele diz que vai dar essa resposta no dia 15 de maio, então a gente aguarda aí o fim da detenção de famílias, né? E isso é uma coisa gravíssima que aconteceu durante a gestão do presidente Donald Trump. O Biden chegou a falar sobre isso, tuitou que as crianças seriam libertadas das detenções. Foi até durante a campanha uma coisa da qual ele se distanciou do Barack Obama, uma das poucas coisas em que ele se distanciou do ex-presidente, né? Ele disse imediatamente durante a campanha, né, que assim que ele assumisse, ele faria a reintegração. Mas também isso é muito difícil, né? Você precisa encontrar essas famílias, são cerca de 500 pais e crianças que continuam presos, mantidos, né, diariamente, saem uns, entram outros. As famílias, por lei, por ordem do tribunal, não podem ficar mais do que 20 dias, a menos que elas estejam aguardando a deportação. Eu imagino que eles estão tentando se colocar a par das coisas ainda, localizar essas famílias. Eu me lembro quando houve a separação, muito tempo depois, a gente tentou localizar, tinha pais que ainda não tinham encontrado seus filhos, não sabiam para onde seus filhos tinham ido. Alguns ficaram em detenção, outros foram entregues para casas de abrigo, e os pais não tiveram nenhuma informação para onde essas crianças foram. Então, o que você está apontando, Adriana, na verdade, que eu acho que o governo Biden vem apontando também, é um problema burocrático aí, né? Aliás, a administração do Joe Biden também tem apontado para essa questão burocrática. Você falou no começo da nossa conversa no volume de mudanças, mas também tem o tipo de mudança. Eu falo especificamente disso porque uma reportagem recente da revista New Yorker sobre o trabalho do Global Migration Project, da Universidade de Columbia, de que você faz parte, fala justamente isso, que havia até mudanças, às vezes, em palavras, na definição de alguns conceitos legais que dificultavam e muito o trabalho de ativistas de imigração, de advogados em defesa dos imigrantes. Você pode dar alguns exemplos para a gente? A política do presidente Donald Trump, ela era de realmente demonizar esses imigrantes, né? Ele queria falar para sua base, uma base que percebe nos imigrantes uma ameaça, embora isso não seja real nos números. Você não tem
essa questão dos imigrantes roubando o emprego ou vagas em universidades dos americanos. É interessante quando a gente vai ver as cidades, né, as regiões que votaram em Donald Trump, elas são regiões que têm menos imigrantes, e não mais. Então, é uma percepção. E ele lidava muito como um grande showman, que é o que ele sempre foi, da televisão. Ele lidava muito com isso, ele queria demonizar. Então, a gente teve, por exemplo, crianças estrangeiras desacompanhadas para crianças desacompanhadas não cidadãs. Você tinha a palavra alienação, que muda para não cidadania, assimilação de imigrante para integração de imigrante. Essas são algumas das mudanças que o Biden propõe, principalmente o que eles chamam de alien, né? O estrangeiro ilegal. O Biden quer mudar para não cidadão. Até que ele... A gente precisa lembrar também, Mila, que legalmente o refúgio ele não é ilegal. Né? Todas as pessoas têm direito a cruzar uma fronteira e buscar refúgio e ter o seu caso avaliado. Então, eles não podem ser realmente o termo que o Trump usava, estrangeiro ilegal, illegal alien, ele é errado, porque não existe um imigrante, um refugiado ilegal. No momento que, pelas leis internacionais, você legalmente pode cruzar a fronteira, desde que você, na entrada, peça o asilo e o seu caso vai ser, então, processado. Tá certo, Adriana, obrigada. Eu vou chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho dessa conversa com a jornalista Adriana Carranca. A gente vai falar da proposta do Joe Biden e da Kamala Harris para regularização desses imigrantes que permanecem indocumentados nos Estados Unidos, entre muitos outros assuntos. É depois do intervalo. E a gente está de volta com esse bate-papo com a jornalista Adriana Carranca, avaliando os 100 primeiros dias do governo de Joe Biden e Kamala Harris e a questão da imigração, que era, afinal de contas, né, Adriana, um dos principais temas durante toda a campanha de Joe Biden. Ele prometeu que assim que tomasse posse, tomaria providências e logo no primeiro dia já anunciou um projeto para reforma das leis de imigração, um projeto bastante ambicioso que inclui, inclusive, um caminho para a cidadania. Muita gente se surpreendeu com o tamanho da ambição, até os ativistas falaram, mas nem a gente esperava tanto, é incrível esse projeto. Aí eu queria que você fizesse uma leitura pra gente nas entrelinhas. O que significa apresentar logo no primeiro dia um projeto tão audacioso como esse? Pode ser um tiro no pé pela resistência imediata que a gente viu dos republicanos a essa proposta, ou é mesmo a ideia para dar espaço aí para uma negociação, para dizer, não, a gente tira essa parte aqui do projeto, de repente a gente aprova? Você acha que tem alguma chance de essa reforma do Joe Biden ser aprovada nesses 4 anos? Eu acho que realmente o Joe Biden é um político muito experiente e muito hábil, né? Então, com certeza, ele está tentando puxar mais para um lado, né? Puxar a sardinha para o seu lado, para nessa guerra de forças ele chegar pelo menos a um meio termo. Hoje, os democratas, eles têm a maioria do Senado também, quer dizer, é 50-50, mas a Kamala Harris, como vice-presidente, ela tem a liderança do Senado, acaba dando a última palavra, então é praticamente como se os democratas fossem maioria no Senado, e eles têm também o Congresso, então ele talvez não esteja tão preocupado com a questão de passar as reformas, né? Embora talvez, quer dizer, dependendo, porque você tem entre os democratas também democratas conservadores. A gente gosta de botar tudo no mesmo bolo, mas você tem uma ala do Partido Democrata que é mais conservadora, assim como você tem uma ala do Partido Republicano que é um pouco mais liberal. Então, eu acho que ele quer garantir que realmente vai passar, isso talvez hoje seja mais fácil para os democratas por conta da maioria na Câmara e no Senado, mas eu também acho que ele pegou um país muito dividido, né? O Biden pegou os Estados Unidos completamente polarizados. Você tem hoje uma campanha
que continua muito forte, com uma enorme influência, algo que a gente nunca tinha visto antes, de fake news, né? Então, eu acho que ele também tenta, pelo menos foi o que ele disse durante a campanha, trazer os dois lados um pouco mais próximo do que o outro. E claro que os eleitores de Trump são completamente contra a imigração, então eu acho que ele vai tentar, ele apresenta esse projeto agora, mas depois ele abre mão de algumas coisas e talvez consiga um diálogo maior com esses eleitores que são completamente, que ainda votaram em Trump. Pois é, Adriana, esse é um ponto muito importante também, você falou nisso, eu acho até que quando o Joe Biden foi eleito e tinha aí essa maioria nas duas casas, no Senado e na Câmara, muita gente leu assim, agora vai ser fácil, vai dar para passar tudo, mas a gente tem que lembrar sempre que é uma maioria muito apertada. Então, o Joe Biden também depende aí de democratas e de muitos democratas que não são tão liberais. Aqui nos Estados Unidos, muitos analistas avaliaram essa freada, digamos assim, do Joe Biden em algumas propostas, inclusive para a imigração, como uma maneira de tentar flertar com esses democratas não tão liberais. Você também interpreta assim? E a gente tem que pensar também que esses senadores, eles têm o seu eleitorado também, né, nos estados, e quando você tem democratas à frente de um estado em que há mais conflito com relação à imigração, ele é um democrata, ele tem uma leitura, um entendimento mais liberal da imigração, mas ele também tem que responder ao seu eleitorado. Então, como você falou, essa maioria ela não é super tranquila, não é uma maioria folgada, e você tem, sim, ainda bem, na história dos Estados Unidos, democratas votando, às vezes, contra o seu partido, e isso é bom para a democracia, porque senão você cria que foi o que virou o Partido Republicano, um partido completamente ideológico, que estava disposto parecia qualquer coisa para se manter no poder. Isso não é bom para a democracia, é bom que os dois lados cheguem num meio termo. Adriana, para encerrar, eu queria aproveitar a sua experiência e todas as suas múltiplas especialidades. Você é uma profunda conhecedora do Oriente Médio, uma profunda conhecedora de relações internacionais, e uma outra notícia que nos surpreendeu no finzinho desses 100 primeiros dias foi o anúncio da retirada das tropas americanas do Afeganistão. E um anúncio que, na verdade, surpreendeu por dois lados. Primeiro, pela dimensão que ele ganhou, e segundo, pelo fato de que o ex-presidente Donald Trump havia colocado um prazo que era maio. Então, na verdade, o Joe Biden estendeu um pouco o prazo do presidente Donald Trump. A resposta foi um pouco enevoada, digamos assim, dos dois lados. Teve crítica de democrata, teve crítica de republicano. Como é que você avalia essa decisão, esse anúncio? É apenas simbólico marcar isso no dia 11 de setembro? É uma questão de ganhar tempo? Ou, mais uma vez, é uma mensagem aí para determinados grupos, tanto da base republicana quanto da base democrata? Eu acho que, como eu disse, o Biden ele é um político hábil, com muita experiência. Obviamente que você tem hoje, no meio de pandemia, no meio dessa discussão de imigração, de assuntos tão urgentes, você tirar as tropas do Afeganistão não vai ter, talvez não tenha o mesmo impacto do que no 11 de setembro. É um pouco de política, né, de você ter um impacto maior dessa retirada, simbolicamente no 11 de setembro, mas tem uma questão de ganhar tempo, talvez. Na verdade, os Estados Unidos perderam a guerra no Afeganistão, como perderam no Iraque. Não dá para dizer que eles venceram. Eles deixam o país muito pior do que eles encontraram, muito pior, né? Dividido. O cenário hoje nos Estados Unidos ele é muito parecido com o que aconteceu no Afeganistão depois que as tropas soviéticas se retiraram em 89, e os Estados Unidos, que contribuíam, financiavam o levante contra os soviéticos, acabou se retirando também e deixou o Afeganistão a Deus dará. E foi isso que acabou gerando uma guerra civil depois da Guerra Soviética,
e a divisão do país em vários grupos que lutaram entre eles, e a gente já sabe o final dessa história, que foi a ascensão do Talibã. E o cenário hoje é absolutamente igual. Eu vou te falar uma cena rapidinha, assim. O Afeganistão é um lugar muito tribal, muito ainda, quando você desembarca lá, parece que você viajou 2.500 anos, né? O cenário, e mesmo como a sociedade funciona, é uma sociedade tribal, é uma sociedade que tem 80% ainda da população sem luz, mesmo depois de tantos anos de interferência americana. Os Estados Unidos privilegiaram o investimento em ações militares e não em desenvolvimento. Então, você tem... eu via outro dia na televisão que me chamou a atenção, o Hekmatyar é um comandante muito conhecido que lutou contra os soviéticos e agora também nessa outra guerra acabou... ele era muito próximo dos talibãs e acabou se tornando um inimigo. Ele foi um aliado dos Estados Unidos na época contra os soviéticos e acabou virando um inimigo. Ele é um dos comandantes mais perigosos, assim. Ele é dito como uma pessoa realmente extremamente violenta. Para você ter uma ideia, os talibãs achavam o Hekmatyar muito violento e não queriam trabalhar com ele. O exército, as Forças Armadas do Paquistão, que formaram esses grupos, ajudaram, porque essa guerra contra os soviéticos foi feita através das Forças Armadas do Paquistão. Eles achavam o Hekmatyar muito instável para apostarem nele, para depois liderar o país. Por isso que eles escolheram os mais moderados, os talibãs. E aí, eu, outro dia, vendo televisão, eu vi a cena do Hekmatyar com seu manto. Eles têm um sistema que é parecido com uma monarquia também, de pequenos principados, né? Ele vem vestido como se fosse de príncipe, com seu exército particular, e entra em Cabul, faz um grande retorno à capital, isso com os americanos lá. Faz um grande retorno à capital com o seu exército particular, com os paramilitares, e entra no palácio do governo para conversar com o presidente. Então, é uma cena que a gente viu em 89 que se repete agora. Realmente o destino do Afeganistão é completamente incerto, e hoje os Estados Unidos tem poucas tropas no Afeganistão, mas como apoio às tropas afegãs. Adriana Carranca, muito obrigada pela sua presença e por tantos ensinamentos aqui no America News, viu? Obrigada mesmo, até a próxima. Obrigada a você. Beijo. E o America News de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma análise profunda das principais notícias da semana nos Estados Unidos e nas Américas em geral. Eu espero vocês. Até lá!